com o tema Eu tenho espaço para Jesus em minha vida. Eu tenho espaço para Jesus em minha vida. Nós vamos olhar para o dono da pousada, e ver o que essa história tem a nos dizer. Essa história se encontra aí em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Era um recenseamento, era uma contagem do povo, e para contar as pessoas, cada uma tinha que ir para a sua cidade natal. Vamos seguir a história. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, não havia espaço para eles naquela pousada, na hospedaria. Então Jesus nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura tem dois significados. Ou ela significa o lugar onde os animais ficam protegidos, abrigados, ou propriamente o coxo onde os animais se alimentavam. Então foi nesse contexto que Jesus nasceu, num lugar inadequado, num lugar insalubre, num lugar completamente torto. Uma manjedoura no meio de animais. Pense sobre isso. Esse é o Deus eterno, o Senhor prometido, o Messias esperado, anunciado, profetizado. A vinda dele era esperada por toda a gente, todos esperavam, todos aguardavam. Além de aguardarem a vinda do Messias, esse foi o fato mais marcante da história. O nascimento de Jesus divide de maneira radical a história entre antes e depois de Cristo. E ainda assim, o Filho de Deus, o Messias prometido, nasce num lugar inóspito. Por quê? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. O evento mais importante da história. E ainda quando Deus realmente aparece e envia o Messias, não há espaço para ele, nem para ele nascer. Agora, queridos, eu preciso pensar do ponto de vista de um homem de negócios. O dono da hospedaria é um homem de negócios. Você imagina o que esse homem perdeu em termos financeiros, porque ele poderia mais tarde dizer: foi na minha hospedaria que o Messias nasceu. Foi na minha hospedaria, foi nesse quarto aqui que ele nasceu. Você percebe? Ele perde o maior negócio da sua vida. Por quê? Porque não havia lugar na hospedaria. Não, nós não temos vagas, desculpe, não há mais espaço. Não há mais um espaço sequer. E o Salvador nasce em meio a um celeiro, porque eles não abriram espaço para ele. Agora, queridos, antes de sermos muito severos com o dono da hospedaria, a gente pensa, ou precisa pensar, que a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo, sistematicamente, nós fazemos isso. Não há espaço para Jesus. Não há espaço para o Filho de Deus. Não há espaço. Sistematicamente você percebe isso de maneira muito clara no Natal. Sistematicamente nos últimos 40, 50 anos, Jesus tem sido expulso do Natal. É incrível, queridos, como nós vemos
as propagandas na TV, o movimento todo em torno dessa festa tão popular chamada Natal, e a gente não vê uma palavra nos comerciais, nos anúncios de TV, nos anúncios de mídia, a gente não vê uma palavra a respeito de Jesus. Já disse aqui para os irmãos, como a TV nos seus filmes açucarados a respeito de Natal, tem colocado Jesus do lado de fora. A Universal, canal de TV paga, faz 8 semanas, 24 horas por dia, de filmes natalinos. Todos, sem nenhuma exceção, excluíram Jesus. Fala-se de árvore, de enfeites, de luzes, de comidas típicas, de reuniões de família, de confraternização de amigos, de amor universal, mas não se fala uma única vírgula a respeito de Jesus. Jesus não é mais o motivo da época do Natal. O Natal não é mais sobre Jesus, não é mais. É plenamente possível que mais crianças saibam quem é Papai Noel do que a verdadeira história do nascimento do Filho de Deus. O que está acontecendo? Nós não temos mais espaço para Jesus. Infelizmente estamos lotados. Podemos dizer Feliz Natal, podemos dizer boas festas, mas você não pode mais dizer o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus foi retirado do Natal. Tiraram Jesus da cena do Natal. Agora, queridos, eu teria muito a falar a respeito dessa nossa cultura moderna que expulsou Jesus do Natal, mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar no fato de por que eu não dou mais espaço para Jesus na minha vida diária. Por quê? As razões pelas quais nós não abrimos mais espaço para Jesus em nossas vidas diárias são as mesmas razões pelas quais o dono da pousada não deu espaço para Jesus na sua hospedaria. Você precisa perceber que o seu coração, o meu coração, o seu coração é como uma pousada. O seu coração, o meu coração tem muitos quartos, tem muitos cômodos. E a semelhança da pousada, esses cômodos, esses quartos, essas suítes estão lotadas com tantas outras coisas, e nós não temos mais espaço para Jesus. Se você vai convidar Jesus para entrar no seu coração, você precisa de fato abrir espaço, como o dono da pousada precisava fazer, abrir espaço em sua própria vida para que Jesus entre. Agora, queridos, por que nós não abrimos espaço para Jesus? Por que nós não damos mais a Jesus o espaço necessário, o espaço que a Ele há devido? 3 razões, rapidamente. A primeira delas, nós não prestamos atenção. Não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção e nós não estamos conscientes quando Jesus aparece em nossa vida. Não percebemos. Você não está ciente de quando Deus está em sua vida, e ainda assim Ele está por perto o tempo todo, a semelhança da cena da hospedaria. Chega Maria, mulher grávida, chega José, o pai aflito, e eles dizem: por favor, precisamos de um espaço, o neném está quase nascendo. E eu imagino o dono da hospedaria, num tumulto tremendo, há uma demanda muito grande, há muitas pessoas entrando e saindo, há muitas pessoas pedindo espaço, e ele está tão atarefado que ele não presta atenção na cena mais linda de todas as cenas. Queridos, Deus aparece na sua vida o tempo todo, em todas as oportunidades que você nem imagina, Deus está aparecendo na sua vida. Jesus aparece o tempo todo, você simplesmente não o percebe, você simplesmente não o vê, você simplesmente não presta mais atenção. Você sabia que esse cômodo, esse templo, esse auditório está repleto de ondas de rádio, ondas de TV? Você não vê.
Por que você não vê? Por que você não sente essas ondas que atravessam o seu corpo para lá e para cá, em todas as direções possíveis? Porque simplesmente você não está sintonizado. O seu celular, o meu celular estão sintonizados. Eles estão percebendo as ondas de rádio que estão enchendo esse ambiente. Mas eu e você não percebemos. Por quê? Porque não estamos sintonizados. Não percebemos mais Jesus porque não estamos mais sintonizados. Esse é um problema comum. Na Bíblia isso aconteceu várias vezes. Jesus aparecia, Jesus conversava com as pessoas e elas não percebiam quem era Ele. A mulher samaritana foi uma dessas. Ela até percebeu que Jesus era diferenciado, que Jesus era alguém especial, mas ela não sabia quem era Ele. Os discípulos no caminho de Emaús até perceberam que ele era alguém diferenciado, mas não reconheceram quem ele era. Você entende? Quando Jesus aparece em nossas vidas, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós não prestamos atenção, nós não estamos cientes, nós não temos a nossa inclinação, o nosso coração inclinado para a presença dele. O exemplo é claro, esse mês, o mês que nós estamos, decoração, compras, festas, shoppings, confraternizações. Agora mesmo, nós soubemos que uma grande empresa de internet na cidade está em confraternização com seus funcionários. E a internet da igreja caiu e não tem funcionários para levantar a internet. Confraternização de Natal. E se a gente perguntar quantos falaram de Jesus na confraternização de Natal? Jesus? Quem é Jesus? Nós não prestamos mais atenção, queridos. Deixe-me apenas trazer mais luz sobre essa história, sobre essa cena. Em Belém havia uma pousada. Aliás, em Belém havia várias pousadas. As pousadas são criadas com a finalidade de cuidar, abrigar, hospedar os viajantes, obviamente. Então havia lugar para viajantes, para hóspedes, nas pousadas de Belém. O propósito das pousadas é esse, receber pessoas. Elas estão lá. O problema não é que não houvesse pousada, o problema é que não havia espaço. Estavam lotadas, não havia vaga. Outros viajantes já estavam lá, outros já haviam ocupado todos os espaços. Os espaços foram preenchidos, estava lá, mas não estava disponível. Agora isso é um paralelo com o meu e o seu coração. O seu coração foi feito para abrigar Deus. Você foi criado para ter Deus dentro de você. Você foi feito por Deus e para Deus. E até você entender isso, a sua vida não fará nenhum sentido. O que acontece? O que acontece é que a gente preenche a nossa vida com tantas outras coisas. O que acontece é que a gente preenche o nosso coração com várias outras coisas. Nós convidamos outros convidados, nós alugamos o nosso coração para outras coisas, e aí não há espaço para Jesus, não há. O coração está lá, o coração está aqui, mas está cheio com outras ideias, outros interesses, outros valores, outros amores, outros compromissos. Nós não prestamos mais atenção, e o Filho de Deus vem e a gente diz, não há espaço. Não há espaço. Isso me leva à segunda razão pela qual nós não damos mais espaço para Jesus. É porque nós amontoamos coisas em nossas vidas. Nós amontoamos coisas, e aí não há espaço. Você já notou isso? Como coisas se acumulam? Isso é uma verdade. Coisas se acumulam. Aqui na igreja eu tenho uma certa aversão de criar quartinhos, porque eu sei que os quartinhos vão guardar coisas que a gente acha que um dia vai precisar, e a gente esquece que guardou e não precisa nunca.
E um dia a gente mexe no quartinho e acha aquela coisa que a gente guardou e lembra, caramba, eu não sabia nem que eu tinha guardado isso. E quando eu precisei, eu comprei um novo, mas vou deixar aqui que vai que eu preciso de novo. E as coisas se acumulam. Você já assistiu aqueles programas de TV sobre organização de espaço? As pessoas têm um quartinho, têm uma garagem, tem um armário e está lotado de coisas. Então elas contratam um organizador e o organizador vem e tem toda uma metodologia para organizar. E depois que ele sai dali, o quarto está organizado. Você já viu aqueles programas de acumuladores? É incrível. É uma doença psíquica. Pessoas que acumulam coisas, e aí não há nem mais espaço para andar dentro de casa, porque a casa está cheia de coisas. Você diz, ok pastor, mas eu não sou assim. Então vamos a uma confissão de Natal. Quantos aqui tem um quartinho que precisa ser arrumado? Não levante a mão. Quantos aqui tem um armário que precisa ser arrumado? Com tanta coisa, gaveta que precisa ser arrumada. Você percebe? Seu coração foi feito para Deus. Esse é o propósito do seu coração. Seu coração não foi feito para segurar todo esse lixo que nós enfiamos lá, vez após vez. Então nós não temos mais espaço, nem tempo, nem pensamentos para Deus, porque os nossos corações estão lotados, indisponíveis. Você alugou o seu coração para outras coisas, então Deus não pode entrar. Agora veja bem, pode até nem ser coisas ruins, podem ser coisas boas. O seu coração está lotado com lazeres, seu coração está lotado com estudos, seu coração está lotado com compromissos profissionais, seu coração está lotado com ministério na igreja, e ainda assim não há espaço para Deus, porque você entulhou tudo isso dentro do coração, e Deus não tem mais espaço na sua vida. Agora isso pode ser trágico, por quê? Porque quando a sua vida está cheia de tantas outras coisas, e você não tem mais espaço para Deus, então você também não tem mais espaço para os presentes de Deus, para os dons de Deus, presentes relacionais, presentes emocionais, presentes espirituais, presentes financeiros, presentes de saúde, presentes de carreira. Querido, antes de você nascer, Deus planejou a sua vida e Ele fez você com um propósito. Deus nunca faz nada sem propósito, nada. Você foi feito com um propósito, mas aqui está o problema. Você pode perder esse propósito. A vida passa e você perde esse propósito. E quando você está lá com seus cabelos brancos, já à beira do último quilômetro da sua vida, você pensa, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Porque Deus não me forçou no plano dele. Deus nunca fará isso, querido. Deus espera que momentos como esse, cultos como esse, falem ao seu coração, e você voluntariamente escolha abrir espaço na sua vida para Jesus, para o plano dele, para o propósito dele em sua vida. O que acontece quando nós perdemos o plano de Deus? Nada bom. Porque o fato é que quando você não consegue seguir o caminho de Deus, como você acaba? Vidas quebradas, relacionamentos quebrados, sonhos quebrados, saúde quebrada, um mundo quebrado. Porque o nosso mundo está como está? Porque Jesus já não é mais o assunto principal do Natal. Porque não há mais espaço para Jesus nas nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Como eu disse, eu não posso colocar mais nada, porque já está cheio de coisas.
Jesus escreveu sobre essa vida superlotada, congestionada, e parece que ele estava falando perfeitamente para nós do século 21. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 19, na nova tradução da linguagem de hoje. Quando Jesus está explicando a parábola do semeador, ele fala daquela semente que caiu no meio dos espinhos. E o que é essa ilustração, Jesus? Pergunta os seus discípulos. E Jesus explica: quando as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Sabe o que Jesus está dizendo? Vida superlotada. E a propósito, a razão pela qual alguém pode ir à igreja a vida inteira e não mudar de vida, é por causa dessa síndrome do coração lotado. Há pessoas que estão tão ocupadas lá fora com tantas coisas, quando entram para a igreja, substituem todas as coisas que lotavam seu coração por coisas religiosas, por rituais, cerimônias que lotam o coração, e não há mais tempo para contemplação, não há mais tempo para solitude, não há mais tempo para leitura, não há mais tempo para adoração, não há mais tempo para Jesus. Eu não estou falando de coisas más, não é verdade? Porque nós podemos lotar o nosso coração com coisas boas, mas que vão deixar Jesus do lado de fora. É por isso que Deus na Bíblia diz: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Na nova tradução do pastor Arlênio, a gente pode ler: sente-se, cale a boca e relaxe. Mas a gente está com o coração lotado e a gente não faz mais isso. Não temos mais espaço. Você precisa relaxar. Você precisa parar de fazer tanto na sua vida e deixar Deus fazer mais em você. É muito mais relaxante, muito mais gratificante deixar Deus ser Deus na nossa vida. Você lembra da história de Marta e Maria? Jesus vai à casa dessas duas irmãs. E Marta fica tão atarefada: eu preciso fazer coisas para Jesus, eu preciso arrumar a casa, eu preciso cozinhar, e eu preciso colocar a mesa, e eu preciso servir o melhor para o meu Senhor. Mas a sua irmã Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, tendo tempo de comunhão com Jesus. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor, ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Será que isso não se parece com o Natal, irmãos? O nosso Natal, você passa o mês inteiro assim, correndo de um lado para o outro, preparando tudo, e perde o melhor, e ainda vai reclamar com Deus. Marta foi falar com o Senhor: Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinha e minha irmã me deixe assim? E a resposta do Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte, irmãos? Conhecer o Filho de Deus, estar na presença do Filho de Deus, como alguém que se preocupa com você, como seu pastor, como seu treinador espiritual. Se eu pudesse dar a você algum presente de Natal, o meu desejo seria que você descobrisse qual é a coisa mais importante da vida: é conhecer o seu Criador, é construir um relacionamento com Ele para toda a vida e toda a eternidade. Mas nós estamos tão cheios de outras coisas, não é verdade? Tão cheios, nós não prestamos mais atenção. E por isso não há mais espaço. E por isso acumulamos coisas na nossa vida e deixamos Jesus de fora. A terceira e última razão porque não temos mais espaço para Jesus em nossa vida é porque não achamos que precisamos. Não achamos.
Veja o exemplo do hospedeiro, o dono da pousada. Você pode imaginar uma pousada superlotada, muitos viajantes chegando por causa do recenseamento. Belém era uma cidade importante, então muitas pessoas vinham até Belém, e ele já havia conseguido aquela cama extra naquele quarto, ele já havia alojado aquela família, aquela outra família, naquele quarto que ele planejou deixar desocupado naquele dia, mas ele já tinha colocado 3 onde cabiam apenas um, e ele havia colocado colchonetes extras, e ele estava lucrando muito com todo esse movimento. Então chega José e Maria, e eu imagino, cansados, e José aflito: por favor, meu bom homem, eu preciso de um espaço, minha esposa está a ponto de dar à luz, não há mais vaga, por favor, eu pago o que você pedir. Não preciso, já ganhei o suficiente. Você percebe? Muitas vezes nós não achamos que precisamos abrir espaço para Jesus na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma sensação de autossuficiência que diz: eu estou bem, sozinho, estou legal. Mesmo, você pode estar vivendo uma vida boa. Você pode estar vivendo uma vida boa, você diz: eu estou vivendo uma boa vida, ótimo, mas você gostaria de uma vida melhor, porque a boa vida é boa, mas a boa vida não é boa o suficiente para ser melhor. Você precisa de uma vida melhor. Se houvesse uma vida melhor que a que você está vivendo agora mesmo, e Deus quisesse dar a você essa vida melhor, você estaria interessado nela? Talvez alguém diga: óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque muitas pessoas se acham tão autossuficientes que pensam não precisam de dar espaço para Jesus nas suas vidas. Mas você não acha que deveria dar apenas uma olhada nessa vida melhor, na vida melhor? Eu acho que você deveria, caso contrário você seria um tolo. Mas nós pensamos: não preciso mais abrir espaço para ele. Isso é o que o dono da pousada fez. Ele disse: por que eu precisaria de mais hóspedes? Já tenho o suficiente, não é espaço, estou lotado. Eu já ganhei o suficiente, já estou com um lucro maravilhoso. Eu ganhei tanto dinheiro que mal posso gastar. Então realmente eu não me importo em hospedar mais ninguém, porque a minha vida, a minha pousada, os meus quartos estão cheios, e muitas pessoas estão dizendo isso hoje, eu não preciso, eu estou numa boa, Deus está me abençoando, eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho o que eu quero, Deus está me abençoando, eu não preciso. Há realmente uma arrogância por trás disso. No Salmo 10, versículo 4 diz: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. A razão mais profunda para a nossa desatenção é que realmente nós não queremos Deus. Há apenas um problema com isso: você perde o propósito da sua vida. Você não foi feito para ser desconectado de Deus. Você não tem nenhum poder na sua vida quando você está desconectado de Deus. Nenhum poder. Lembra do liquidificador? Se não estiver ligado à energia, não serve para nada. Você não pode cumprir o seu propósito de vida a menos que você esteja conectado com o Deus que criou você, e Ele dá a você esse poder, para você ter uma vida de realizações, de propósito, de significado. Mas desconectados de Deus nós ficamos sem energia, e a verdade é que a natureza humana se perde no caminho da vida. A minha natureza é ir pela vida e não pensar em você, nem pensar em Deus. Eu vou fazer o meu trabalho.
eu vou fazer o meu caminho, eu tenho os meus planos. Ok, Deus, você tem os seus planos, mas eu tenho os meus, deixa comigo. Então nós meio que nos perdemos. Por quê? Porque a gente acha que viver os nossos planos é a melhor ideia. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas, e ovelhas naturalmente se perdem, naturalmente. Isaías 53, nós vimos isso semana passada. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e essa é a má notícia. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que se eu abrir espaço para Jesus na minha vida, um número incrível de benefícios virá sobre a minha vida. Você será conectado à fonte suprema de poder na vida. Você terá a sua vida organizada em torno do propósito de Deus para você. E você experimentará o melhor da vida agora mesmo. Mas eu continuo reafirmando, não há espaço para Jesus na nossa vida. Por que não há? Porque não prestamos mais atenção? Porque enchemos o nosso coração com tantas outras coisas? E porque realmente pensamos que não precisamos de Deus, dos planos e propósitos de Deus? Será que você abriria espaço para Deus na sua vida hoje mesmo? Cabeça curvada, os olhos fechados. Pastor, eu quero dar espaço para Jesus na minha vida, mas eu não sei como fazer isso. É simples. Eu vou fazer uma oração. Eu desafio você a fazer essa oração comigo, silenciosamente. A pessoa do seu lado, atrás, na frente, elas não precisam ouvir. Eu vou orar e você vai orar palavra por palavra, ou simplesmente vai dizer amém. Eu creio, é isso mesmo, é isso que eu quero. E nessa oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. Não deixa para depois, não deixa para outro Natal. Esse é o Natal decisivo na sua vida. Cabeça curvada, os olhos fechados. Ore comigo. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração para Ti. E a Ti entrego o controle da minha vida. Toma em Tuas mãos meu passado, meu presente e minha eternidade. Me livra do medo da morte. E quando desta vida eu partir, me recebe na Tua presença. Eu confio em Ti para me dar a vida eterna. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, meu amigo convidado. Se você fez comigo essa oração, eu quero muito orar por você. Então, onde quer que você esteja, você poderia levantar a sua mão e permanecer com a mesma levantada. Você que orou comigo, amém. Deus abençoe, permaneça com a mão levantada. Deus abençoe você lá no fundo, estou vendo. Lá na galeria, talvez um pouco mais de luz. Mais aqui embaixo. Mais alguém, bem alto, levante a sua mão, eu quero orar por você. Quero abençoar você. Há mais alguém? Lá na galeria, amém. Vejo você também. Glória a Deus. Você também, jovem. Deus abençoe. Deus abençoe. Mãos que se levantam são corações que se abrem, dizendo: eu quero aqui na frente, senhora. Deus abençoe. Ninguém sozinho nessa hora, ninguém sozinho. Isso. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos todas essas vidas, vidas preciosas, gente que o Senhor ama,
gente que o Senhor criou com um propósito. Toma em tuas mãos, escreve seus nomes no livro da vida, dá-lhes a vida eterna. Coloca o teu espírito de amor e poder dentro desses corações e guia-os no teu bom caminho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.